Bom, meu nome é Leonardo Bonfim, sou programador da Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre. Vou fazer uma pequena fala rápida aqui sobre os meus favoritos, meus curtas favoritos produzidos no Paraná na última década, em 2010. Foi uma lista que o William pediu há um tempo. Essa lista, inclusive, eu já falo logo: De Tanto Olhar o Céu Gastei Meus Olhos, A Invenção da Noite, Tango, Tarântula, Estacionamento, A Mulher que Sou, A Última das Minas, Bicha Bomba, O Pátio, A Casa Sem Separação. Claro que essa ordem é quase uma fantasia, eu gosto muito desses filmes, e alguns eu vi há muito tempo, outros eu vi mais recentemente, então não dá pra... não é exatamente uma ideia de competição do que é melhor, né? Em primeiro lugar, é importante ressaltar como a existência de um festival de fato coloca esses filmes, faz com que esses filmes se tornem visíveis. E eu cito o Festival Diálogo de Cinema aqui de Porto Alegre, que atualizou os espectadores da cidade em relação ao que estava sendo produzido em curta-metragem na última década. Então, a maioria desses filmes eu assisti no festival, na tela grande, isso faz muita diferença, tive esse prazer. Então, acho que não poderia deixar de mencionar a importância do diálogo para circulação da produção em curta-metragem, né, realizada no Paraná. O que essa lista me diz, assim, e não tem uma pesquisa profunda, não conheço, não tenho um conhecimento tão grande em relação à produção de curta-metragem no Paraná, mas me chama a atenção, eu não consigo nem visualizar uma unidade, uma identidade estética, geracional, por mais que eu acho que alguns realizadores aqui sejam próximos, troquem muita ideia, mas é muito interessante ver cada um com uma proposta, uma ideia de cinema. Isso fica muito forte, eu acho, nesses favoritos que eu tenho aqui. E não é nem no sentido de porque são filmes que têm desde animação, filmes de terror, documentário com material de arquivo, ficções mais tradicionais, mas realmente a minha impressão é que há muitas ideias de cinema, né, na produção paranaense contemporânea, e acho que isso também se reflete em como há muitas ideias do que é ser curitibano ou paranaense nessa década, ou o que foi, né? O que cada filme me diz, né, sobre essa ideia de identidade mesmo, né, de um retrato geracional, também é muito diverso. E até traçando um paralelo com a produção do Rio Grande do Sul, porto-alegrense mais especificamente, aqui eu sinto uma unidade um pouco maior, eu consigo entender, talvez porque esteja mais próximo, mas consigo visualizar um retrato de um isolamento, também uma ideia de fuga, de sair, né, essa necessidade de ir embora, que marca muitos filmes daqui. Mas nesse recorte aqui eu acho que há uma pluralidade de retratos muito interessante, assim. Acho que compartilhando a região do país e alguns horrores políticos, né, e históricos que a região sul tem, acho que tem essa ideia de ir embora, de sair, explorar outros territórios. Isso está muito presente nessa produção, né, nesses 10 filmes, e das mais diversas formas, inclusive no sentido literal. Acho que há diretores que saem de fato do Paraná e vão fazer filmes em outros espaços, buscar outras narrativas. Ao mesmo tempo também tem essa ideia da saída, da fuga através da imaginação, né? E aí, claro, você pega uma animação ultra delirante como o Tango, isso é escancarado, mas mesmo um filme como o Estacionamento, que é um retrato, um filme muito documental no sentido do que ele mostra, do período histórico em que ele se insere, mas ele também tem essa busca fantasiosa, né? Também tem essa necessidade de pensar essa realidade através da fantasia, da ficção, do horror, né? do medo, né? através da imaginação mesmo. Isso acho que me parece que é o que aproxima quase todos esses filmes, né, de uma certa insatisfação com
o seu lugar no mundo, mas no mundo mesmo, Curitiba, eu acho, Paraná, estado no né, na cidade. Eu acho que eu consigo ver nesses filmes é, muito forte essa ideia de ir para outro lugar. Mas aí cada filme realmente tem uma cara, uma fuga diferente, né? Se pegar A Invenção da Noite, por exemplo, que é um filme que eu gosto muito, e ele, como ele vai se tornando abstrato, né, eu acho que ele começa muito mais concreto do que termina, e para mim tem muito essa ideia dessa fuga, desse medo, desse pavor, e como isso marca nele, no caso desse filme, muito tem um retrato geracional ali, eu acho que muito, né, para mim, muito marcante. Então, acho que isso me chama a atenção nesses filmes. E como eu coloquei 3 filmes da Natália Tereza, não poderia deixar de mencionar que a importância dela, para mim, assim, inclusive esse processo de relação com curta-metragem, porque a cada filme dela, a impressão é que me leva como espectador para um outro lugar. E de fato ela é uma dessas cineastas que filma em outros lugares, tem um pouco acho que essa imagem de uma cineasta nômade, mas me chama muita atenção o controle narrativo, e aí nesse sentido de nunca saber qual vai ser a próxima cena do filme, nunca saber quando vai chegar o clímax, como vai ser esse clímax, isso num filme que é quase todo dentro de um carro, ou um filme que trabalha muito com as elipses. E aí A Mulher que Sou, que é o filme mais recente, que eu vi no Festival de Gramado, para mim, eu vi esse filme e na hora eu pensei, nossa, isso é um conto, né, literário, é, transformado através da linguagem cinematográfica de uma forma muito sofisticada, porque não é um filme em que a literatura grita, assim, no sentido dos elementos mais reconhecíveis do que pode ser um cinema literário, né, narração, a palavra. É um filme muito silencioso, né, acho que marca muito são os gestos, os olhares, mas tem uma estrutura de conto ali, que ela conseguiu condensar dentro desse curta de 15 minutos, não lembro exatamente a duração, que no dia eu fiquei muito impressionado, assim, ao mesmo tempo assim com vontade de querer ver esse domínio, essa sofisticação em longa-metragem, mas também torcendo para que até o fim da trajetória da Natália Tereza ela siga fazendo curtas, né? E experimentando nesse formato, que é algo muito difícil. Então são impressões assim muito jogadas, né? Não uma análise profunda assim dessa produção. Realmente eu não tenho a intimidade suficiente para, né, fazer algum comentário realmente mais, né, completo, mas realmente acho que tudo isso que eu coloquei é o que me chama a atenção assim num olhar mais um pouco distante, né, da produção. São realmente essas as impressões.